Você sabe do que nós somos feitos e o que compõe cada objeto à nossa volta? Se você não sabe, segue até o final do vídeo e não perde a batalha de hoje, que você não vai se arrepender. Você poderia responder a minha pergunta sobre do que somos feitos, dizendo que o corpo humano é formado por vários órgãos, e que os órgãos são formados por células. E eu vou dizer que você está certo. E, para corroborar com a sua ideia, eu ainda ia citar o exemplo de uma célula, como por exemplo o neurônio. Essa célula que forma o seu sistema nervoso. Inclusive, ela está no seu cérebro, certo? Esses lapsos de luz que você está vendo são informações chegando, certo? Até eles. Como, por exemplo, a informação deste vídeo. Que louco, não? Mas eu te pergunto, o que aconteceria se nós pegássemos essa célula e dessemos um pequeno zoom? Só mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Se continuarmos dando zoom, vamos chegar a uma imagem semelhante a esta, certo? Desculpa as bolinhas não estarem da mesma cor do neurônio, mas com a computação gráfica que eu tenho aqui no meu computador, esse foi o máximo do laranja que eu consegui, certo? Bom, seriam pequenas bolinhas laranjas, certo? Da cor do neurônio. E se fizéssemos o mesmo processo com as outras células do nosso corpo, obteríamos resultados parecidos, certo? Nós veríamos também essas bolinhas. Isso também serve para objetos próximos, como, por exemplo, se você pegasse uma pedra, se você fosse observar, você também veria essas bolinhas. Isso contando que a nossa tecnologia não é tão avançada assim, tá bem? Nós só consideraremos a nossa tecnologia até aqui porque na época em que o britânico John Dalton fez um processo semelhante ao observar os objetos com seu microscópio não tão avançado, ele acabou percebendo também a existência dessas bolinhas. E ele propôs que elas seriam os átomos, certo? O que seriam os átomos? Os átomos foram uma ideia proposta por Demócrito, esse nosso amiguinho aí, o filósofo grego. Ele diz que o átomo era a menor parte da matéria, ou seja, era algo indivisível. Era o pedaço menor que existia dos corpos, certo? E após ele não existia mais nada. E foi daí que Dalton tirou, então, que aquelas bolinhas pequenas que compõem todos os objetos que ele observava era o átomo. Mas será mesmo que o átomo era indivisível? Veremos que não, pois graças aos protagonistas desse vídeo de hoje, estamos falando deles, esses gênios, os dois prêmios Nobel, Niels Bohr e Thomson. O dinamarquês Bohr versus o britânico Thomson. Vamos começar com Thomson, certo? Thomson era aluno do Dalton. E assim como seu professor, ele também resolveu estudar o átomo. Só que o nosso amiguinho Thomson era um cara bem esforçado e muito inteligente, muito mesmo. Ele estava estudando um tubo de raios catódicos. É este tubozinho aí, certo? Onde tem esse raiozinho verde. Esse raio verde é um gás, certo? E como ele é direcionado de uma ponta a outra, nós chamamos de raio catodo, certo? Então ele pegou um ímã. Você sabe que o ímã, se você nunca estudou dipolo, certo? Ele possui um lado que tem cargas positivas e um que tem cargas negativas. E o Thomson simplesmente pegou esse ímã e resolveu brincar perto do tubo de raio catodo. Ele aproximou o lado positivo e o raio foi atraído, meus amigos. Quando o raio foi atraído, o cabra simplesmente pensou o seguinte: se esse raio foi atraído e nesse
raio possui átomos, então existe carga negativa aí dentro, porque carga negativa é atraída por carga positiva. O cabra era brabo. Então, ele postulou o modelo dele para o átomo, substituindo o modelo do professor dele, meus amigos. E o modelo dele foi este aqui, ó. Uma bola maciça, assim como do professor dele, toda positiva, certo? Cheio de bolinhas negativas. Isso dava o valor final 0, né, da carga, corroborando com os experimentos e mostrando que a carga final do átomo era neutra. Esse modelo, como vocês podem ver, né, parece pequenas uvas. Ficou conhecido como, olha só ele rodando, ficou conhecido como o pudim de passas, né, de Thomson, ou pudim de passas atômico. Se você gosta de panetone, quando você for comer, lembre-se do modelo de Thomson. E para você que tá rindo do cara por ele simplesmente ser lembrado por um pudim, saiba que a descoberta dele sobre o elétron rendeu simplesmente o maior prêmio da física, o Nobel. Já para falar do nosso amiguinho Bohr, antes nós vamos falar um pouco sobre o nosso amiguinho neozelandês Ernest Rutherford. Rutherford foi o cara que propôs que possuía espaço lá no átomo. Ele diz que o átomo não era uma bola maciça, e sim possuía espaço. Ele descobriu isso bombardeando uma placa de ouro. Meus amigos, o cara ostentava, hein? Uma placa de ouro. Se vocês verem, o raiozinho aí em vermelho, certo? Esse feixe de partículas em vermelho está atravessando a placa. Se atravessa a placa, meus amigos, é porque tem espaço. Então ele postulou o seguinte, hein? Que na verdade o átomo ele era semelhante a um sistema planetário. Olha só, um sistemazinho solar, certo? Onde os elétrons rodeavam o núcleo, que era positivo, e as órbitas eram elípticas. Baseada nisso, o nosso amiguinho Bohr postulou o modelo dele, certo? Mas não foi simplesmente uma cópia do Rutherford, e sim, ele melhorou. Ele melhorou porque ele conseguia explicar coisas que nem o próprio Rutherford conseguia, como por exemplo, por que o elétron, que é uma carga negativa, não é atraída pelo próton, que é uma carga positiva. Simplesmente no seu modelo ele diz que isso não acontece porque as suas órbitas são quantizadas. Além disso, as suas órbitas são diferentes das do modelo de Rutherford. As suas órbitas são circulares e não elípticas, certo? Além disso, ele postulou, além de tudo isso, que quando um elétron ele emite energia, ele volta uma camada, certo? Um orbital. E quando ele ganha uma energia em forma de fóton, ele salta um orbital. Ou seja, a órbita, né? Isso ficou conhecido como salto quântico. E por isso, e muitas outras coisas que ele fez durante a sua carreira, certo? Ele ganhou o prêmio Nobel por ajudar a desenvolver a mecânica quântica. O homem era bravo. Ele ainda mandou o Einstein calar a boca, já que o Einstein disse que a mecânica quântica não faz sentido porque era uma coisa probabilística e Deus não joga dados. Simplesmente o Bohr diz: Einstein, fique calado, pare de dizer a Deus o que ele tem que fazer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, galerinha. Deixem nos comentários quem vocês acham que venceu. Eu fiquei em dúvida aqui porque os caras são monstros mesmo, certo? Mas eu já vou deixar o meu voto. Eu vou deixar o meu voto pro Bohr, tá? Porque o Bohr é um cara monstro pra caramba, certo? E o seu modelo é o que mais se aproxima do modelo atual do átomo, que é o da mecânica quântica. Esse vídeo foi uma ideia do nosso amigo Professor Clodoaldo, viu? Ele diz: faz esse duelo Niels Bohr versus JJ Thomson. Vai lá no canalzinho dele também, certo? É um canal muito bom e didático. Valeu, professor Clodoaldo. Fiz o vídeo, viu? Até a próxima, galerinha.